TradingView, ele é uma plataforma de análise, a maior de todas. Eles têm aqueles planos lá de super gráficos, tipo, fracionado no fractal em segundos e milésimos. Se você quiser acompanhar qualquer ativo, eles conseguem fazer com que você tenha a maior ferramenta possível, tá bom? Mas para isso você precisa pagar as ferramentas deles. E devido a isso, eles conseguiram arrecadar valor o suficiente para eles poderem fazer esse super torneio de graça. O que acontece? Você precisa fazer, é uma meta, tá bom? Eles jogam lá 200 participantes e esses 200 participantes vão estar concorrendo a $50 mil e esses $50 mil aqui vão ser distribuídos até o dia 15 de agosto. Lembrando, você precisa durar 5 dias, não são 5 dias consecutivos, por isso que o torneio vai até o dia 15 de agosto, ou seja, se você não passar em uma conta, você consegue fazer login em outra conta e tentar em outra conta. Isso não é crime, isso não é nada, tá bom? Você pode fazer isso, não consiga passar em uma conta, você tenta na outra, não existe taxa de inscrição, não existe, só faz o negócio. Se não der certo, você cria outra conta, porém até lá você precisa ter esses 5 dias de negociação. Quem já assistiu os vídeos passados, eu passei os 2 primeiros dias da minha conta positivo, eu fiz o meu primeiro teste numa outra conta, pra não tá fazendo um negócio aqui sem saber o que eu tô fazendo. E aí eu fiz os 2 dias positivos lá, fiz o teste e depois eu consegui fazer os 2 dias nessa outra conta aqui. E hoje eu vou estar mostrando a análise semanal pra gente estar podendo operar segunda-feira, terça, quarta. Se der certo, se a gente conseguir seguir essa sequência aí até quarta-feira, a gente consegue finalizar essa sequência aí nessa conta. E eu vou estar mostrando para vocês como que eu vou estar fazendo a minha marcação, onde que eu vou estar marcando as possíveis marcações que o mercado tem. Lembrando, a gente trabalha com possibilidades estatísticas probabilísticas, entendeu? O Trump pode abrir o Twitter lá e falar assim, aí, não, eu odeio a Nvidia. Aí, como a Nvidia ela é maior que a B3 inteira, ele pode mudar, tipo, 7% em uma hora, entendeu? Então, é muito possível, as coisas são, tudo é real, entendeu? Tudo pode acontecer e nada é impossível, entendeu? Assim como na nossa vida, nada é impossível acontecer. Então, eu vou estar mostrando para vocês, vou limpar aqui a marcação que eu já tinha feito. E eu vou estar marcando junto com vocês também, eu não sei qual que é a possibilidade, eu vou estar marcando com vocês aqui. E lembrando, a gente depende das possibilidades, tá bom? Não tô te garantindo nada. E lembrando, você não corre risco, tá bom? Ou seja, se você tá aprendendo e se você queira ganhar algum torneio, participar de algum torneio pela sua primeira vez, ou sei lá, se você já tem experiência, você pode estar fazendo esse torneio aqui junto comigo. Eu vou estar mostrando para vocês no super gráfico que eu também não pago plano premium. Então aqui, ó, eu vou apagar tudo, certo? Eu vou apagar tudo. Lembrando, eu peguei a correção, certo? Meu último dia lá de negociação, eu avisei vocês que o mercado ele poderia buscar a máxima do dia anterior. Lembra que era o dia atual. Então a gente poderia buscar a máxima do dia anterior. Se ele não respeitasse a marcação do dia anterior, ele buscaria a máxima do dia anterior. E aí sim a gente pegaria uma volta na varredura de liquidez dentro do desequilíbrio e toda aquela parada lá que você sabe. Agora, qual que é a meta aqui? O que a gente está observando? O mercado ele fez uma nova máxima, tá bom? E ele não fez a renovação da mínima do dia passado. Lembrando que se você for jogar, não é do dia passado, entendeu? Isso aqui é sexta-feira, foi o último dia. Então, o que a gente vai ter para o mercado vir buscar? A gente vai ter a mínima, certo? Nós vai ter essa primeira mínima para o mercado buscar. A gente tem alvos de alta para o preço buscar também? Temos a máxima de sexta-feira também. Qual que é a diferença entre porcentagem? Seria até o topo seria 1,15% e até a mínima seria 15% também. Nossa, que bom. Então, qual é a possibilidade do mercado que ele tem para fazer durante segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sei lá, qualquer dia? Como o mercado aqui, durante sexta-feira, eu vou explicar um negócio para vocês que é figura gráfica, tá bom? O que são as figuras gráficas? Eu não opero isso da forma isolada, eu não opero o padrão McDonald's, eu não opero o padrão curva do S, tá? Eu não opero nada. De figura eu não opero nada. Eu uso várias análises e eu junto elas em uma só, para eu estar podendo ter mais assertividade. Lembrando, quanto mais confluências você estiver utilizando, mais margem você tem para poder usar, tá bom? Mais risco você pode estar correndo, porque não são todos os dias que você vai estar negociando, tá bom? Então vai ter um dia que vai ter um gatilho, ótimo, tá bom? Então esse dia você tem que levar em consideração que esse dia não vai ser igual todos os dias e porém você também tem que ter consciência de que esse dia, mesmo que tendo os melhores gatilhos possíveis, ele não pode dar certo, tá bom? Mas se você utilizar isso a longo prazo, durante uma semana, igual eu já utilizei aqui em outras contas, você vai ter resultado, certo? Não tô garantindo nada, porém eu vou explicar tudo o que eu sei aqui sem passar nada. Comprei vários cursos para saber isso aqui.
E eu não preciso, tá bom, vender essa informação, porque eu consegui, tá bom? Consegui, tá? Eu só quero ensinar vocês, assim como eu gostaria que alguém tivesse me ensinado lá no comecinho. Tem que tomar água de novo. Você toma água, bastante água, tem que tomar 50 dessa aqui por dia. Vamos lá, arrumar a postura. Arruma a postura você aí também, ô cidadão. Tá bom, a gente tem a mínima, certo? É menos 1,5 para baixo e mais 1,5 para cima. Isso é a marcação que a gente tem. Oh, desculpa. Essa é a mínima que a gente tem para buscar, essa é a máxima que a gente tem para buscar. Qual que é a possibilidade aqui, tá? Lembrando, caso você não saiba, quando o preço, a vela atual não consegue fazer o rompimento da extremidade do fechamento da vela anterior, o que o preço faz? Ele tende a buscar baixo, mas isso é 100%? Não. Por quê? Porque vai ter outras confluências para o preço vir buscar. Lembrando, aqui ele fez o seu preenchimento de um desequilíbrio traduzido, tá bom? É lacuna de preço justo, o desequilíbrio vem do IFVG, entendeu? Ou seja, ele quase preencheu 50% do desequilíbrio no tempo diário. Não é complicado, tá? Isso não é complicado. Isso aqui é um desequilíbrio. O que é um desequilíbrio? Quando o preço, ele tá vendo esse espaço aqui, ó, a extremidade dessa vela aqui, ó, vou limpar de novo. Tá vendo a extremidade dessa vela aqui, ó? A mínima desse pavio, ele não encosta na máxima do pavio da vela de sexta-feira, entendeu? Friday aqui é sexta-feira. Aí tem aqui o Wednesday, é quarta, entendeu? Quarta-feira, a mínima de quarta-feira não encosta na máxima de sexta-feira, entendeu? E o que acontece? Devido a isso, ele cria um desequilíbrio. O que é um desequilíbrio? O mercado, ele precisa se movimentar buscando altos e baixos, entendeu? E durante um movimento desse, o preço ele correu tão rápido, tá bom? Teve tanta negociação de venda que o preço ele não conseguiu preencher as ordens pendentes que ele tinha e ele precisa voltar para ele estar conseguindo preencher essas ordens pendentes. Ou seja, no dia seguinte o mercado veio e dentro dessas ordens pendentes, o que acontece? Sempre no desequilíbrio da venda, aqui dentro vai ter negociador amador, assim como você e eu, comprando, entendeu? Sendo sincero, eu não sei o porquê específico, porque que os caras compram dentro do desequilíbrio da venda, tá bom? Você não quer isso? Claro, tá bom? É por isso que 99% perde. Água. Geralmente ele busca 50%, tá bom? Não buscou 50%, tá? Ele buscou, sei lá, quanto? 0,9%, nossa. 0,09 ainda, inclusive, né? Nem quase 1%. Ou seja, qual que é a parada aqui? Entendeu? A gente já teve o nosso desequilíbrio buscado, tô coçando a perna. Então, a gente já tem um desequilíbrio buscado. Qual que é a possibilidade mais provável, contando com estatística, do preço tá vindo buscar a mínima, certo? Por quê? Primeiro fator, ele fez o seu desequilíbrio em uma semana, tá bom? Que ó, um dia, certo? Isso aqui tá desde a semana passada, entendeu? Desde segunda-feira o mercado está em uma tendência de baixa, certo? E qual que é a parada? Por que que eu especulo que o preço ainda continue a cair? Não que ele não suba um pouquinho, tá bom? Ele pode subir um pouquinho, fazer a captura de liquidez e voltar a cair. Mano, ele pode vir buscar, certo? Ele pode estar vindo buscar isso aqui. Porém, antes disso, qual que é a estatística que eu tenho? Como o preço ele não conseguiu fazer o seu desequilíbrio, como ele não conseguiu fazer a renovação na máxima, certo? Isso aqui, ó, essa é a vela de sexta-feira, certo? Você puxar aqui, ó, por que ele é o melhor? Isso aqui, porque você consegue puxar toda a extremidade do preço, entendeu? Toda. Tá vendo? Visto esse espaço aqui, ó, esse espacinho aqui, ó, ele não encostou, tá bom? Ele não conseguiu romper essa extremidade, ou seja, o que acontece? Os compradores não conseguiram romper a máxima do pavio da vela anterior, tá bom? E o que faz o mercado com isso? Quer dizer que existe pressão da venda suficiente, mesmo que essa vela aqui ela fechou positivo, ele vai ter a possibilidade de estar voltando a cair, tá bom? Igual essa vela aqui fechou abaixo e a próxima vela foi uma vela da venda, essa vela aqui que fechou dentro, ela pode ser uma vela de correção, entendeu? É a mesma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês em um tempo, tá bom? Agora nós temos quantas máximas para o preço buscar. Lembrando, o preço ele precisa preencher de 50% desse desequilíbrio, certo? Marca aí 50% do desequilíbrio de quarta-feira entre sexta, tá bom?
Ou seja, esse é um desequilíbrio da venda. Então, um desequilíbrio da venda é o quê? É uma lacuna de preço justo dos vendedores, que quando o mercado voltar para cá, eles precisam fazer com que o preço volte a cair, tá bom? A instituição precisa fazer com que o preço caia. Oxe, tá sumindo, né? Enfim, vou deixar só esse quadrado aqui, ó. Certo? Ou seja, a gente tem a chance do preço tá vindo buscar a mínima ou 50% da vela anterior e voltar a cair quando ele preencher esse desequilíbrio aqui, certo? Porque, sendo sincero, outubro, tá bom? Outubro, novembro vai ser a volta do BitTeco, tá bom? O BitTeco vai voltar a subir, tá demorando muito, quem sabe tá esperando, tá bom? Ou seja, nós temos essa possibilidade aí do preço tá voltando a cair, certo? Agora, o que que eu realmente estou esperando, tá bom? O que que eu espero que o mercado faça semana que vem? Como o mercado ele precisa se movimentar entre 50%, 60%, 70%, preencher zonas de desequilíbrio, preencher ordens institucionais, estopar os varejistas, o amador, o cara que é eu, igual você, eles precisam ser estopados, tá bom? Para o preço se movimentar, eles precisam ser estopados. A gente tem essa possibilidade do preço tá vindo voltar a 50%. Quando ele voltar a 50%, aqui você não tá vendo, mas eu vou mostrar, certo? Ó, 50%, certo? Aqui ao vivo. Aqui é a mínima, tá bom? Essa é a mínima. E aqui é 50%, certo? Essa ali é 50%. Você não consegue ver porque você está na estrutura diária, só que se você jogar em uma hora, nessa linha aqui, ó, que eu acabei de marcar, ó, ela tem uma mínima para ser buscada, tá vendo aqui, ó? Ela tem essa mesma mínima para ser buscada, ou seja, o preço pode buscar abaixo dessa mínima, fazer com que os varejistas entrem vendido, voltar o preço para cima e aí sim fazer o preço cair para baixo, tá bom? Ou se não, se ele não fizer isso, ele pode romper, buscar essa outra mínima aqui, tá bom? Ele pode buscar essa outra mínima. E quando ele buscar essa outra mínima, ele também vai estar preenchendo um desequilíbrio em uma hora, certo? Como ele não preencheu 50% desse equilíbrio em uma hora, ele pode estar sim voltando, certo? Voltar a cair aqui, preencher 50%, aí sim fazer aquela parada toda lá de quebra de estrutura, confirmação, distribuição e redistribuição até 50% na máxima, tá bom? Espero ter ajudado. Não vou mostrar NQ hoje, tá bom? NQ eu posso estar mostrando... NQ não, engano. Eu posso estar mostrando ES amanhã, tá bom? Em outro dia. E essa é a especulação que eu tenho, certo? Pode dar errado? Pode. Porém, se der errado, o que vai confirmar pra gente? Não vai estar confirmando no fractal menor. E sempre use fractal, tá bom? Eu fiz análise aqui em um dia e uma hora. Lembrando, confirma em uma semana, confirma em uma hora, um dia, 4 horas, entendeu? Para você estar tendo um resultado melhor. Eu vou estar mostrando aqui em uma semana, certo? Aproveitar aqui que eu já falei. Vou estar mostrando aqui, ó, um wiki. A gente tem essa mesma possibilidade, certo? Vamos estar limpando aqui. E o que que aconteceu, meus amigos? Por que podemos ter uma próxima correção, tá bom? Por quê? O que que acontece? Tá vendo que o preço aqui, ó, ele está consolidado, certo? Pega a visão. O preço está consolidado, certo? Aqui, ó, é uma distribuição, certo? Isso aqui é um tempo, isso aqui, mano, ele começou a subir desde março, tá bom? Desde o dia 23 de março, ele está subindo. Ele parou de subir só esse ano, tá bom? Quer dizer, só em junho, entendeu? Ele parou de subir em junho. Ou seja, qual é a possibilidade que tem? Isso aqui é uma consolidação, tá bom? Essa é uma distribuição, certo? Essa é uma distribuição. Aqui é uma consolidação. E agora o que que precisa fazer? O preço precisa fazer a sua manipulação e depois a sua distribuição, ou seja, o preço aqui ele está consolidado, certo? Você acha que não, mas se você for jogar no fractal maior, o preço está consolidado. Assim como o preço estava consolidado aqui, ele fez a sua manipulação para baixo, ele está consolidado aqui, precisa fazer a sua manipulação para baixo e voltar a subir, tá bom? Por que que a ES é um dos ativos mais potentes que existem no mundo? Porque ele é o ativo de toda a bolsa americana, tá bom? É simplesmente, ele é o ativo mano, a Nasdaq é a Nvidia, tá bom? A Nvidia, os caras que faz placa de vídeo, ele simplesmente vale mais, tá bom? Por que que vale mais? Porque capitalização de mercado, certo? O que que é capitalização de mercado? É quando as pessoas, sabe quando você tá vendo o ativo comprar e tá todo mundo comprando? É exatamente isso.
a Nvidia, tá todo mundo comprando as cadeiras da Nvidia. Dando um exemplo aqui, tá rápido. Todo mundo quer cadeira da Nvidia, certo? Todo mundo quer a placa de vídeo da Nvidia. Ou seja, as pessoas estão comprando a placa da Nvidia e estão comprando a ação da Nvidia. Ou seja, a Nvidia compra a B3, a Nvidia compra a Magazine Luiza 50 vezes à vista, tá bom? Inteira, certo? Só a Nvidia compra a B3 inteira, compra o prédio lá do centro, lá da B3 inteira, certo? Não faço ideia, os cara é doido, só que assim, como tudo tem seu alto e seu baixo, a Nvidia vai corrigir, certo? A Nvidia precisa corrigir, ela está super hiper valorizada. Caso você não saiba, a Nvidia ela tem mais capitalização de mercado do que o próprio Bitcoin. O código do Bitcoin é infinito, tá bom? Caso você nunca leu o código do Bitcoin, ele é infinito, tá bom? Ele vai durar até 2100 e tantos, para não falar o ano específico. Enfim, é outro vídeo. Ou seja, aqui estamos na consolidação, certo? Se você fosse considerar desde outubro do ano que vem, essa seria a consolidação, tá bom? Essa vai ser a distribuição, certo? A distribuição que teve antes a manipulação que teve antes da distribuição maior foi de 11%. Ou seja, nós temos uma grande correção aqui para chegar pelo menos até 50% dessa zona de alta, certo? Como o preço aqui ele veio subindo, ele tem até essa região aqui, ou seja, ele tem um desequilíbrio para ser preenchido e na semana, tá bom? Tá mostrando, isso está visível, certo? Então, final do ano, você não vai ficar vendendo no final do ano, irmão, tá bom? Tá visível, certo? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, porém, análise probabilística, como já funciona há anos, entendeu? Ela vai repetir, certo? Então, não tô mandando você fazer nada, certo? É o que eu tô compartilhando o que eu espero, entendeu? Faz o que você quiser, tá bom? E a ES eu vou estar mostrando semana que vem. Ou seja, nós temos quantos fundos para serem buscados. Nós temos uma correção imensa para o preço estar vindo fazer, certo? E eu acredito sim que o preço faça uma lacuna de preço justo do desequilíbrio que começou do dia 6 de abril e acabou dia 20 de abril, certo? Ou seja, ele precisa preencher 50% no meu achômetro, tá bom? Eu espero que o mercado volte a 50% desse preço aqui, quebre sua estrutura, faça sua distribuição, busque as zonas de desequilíbrio de order block aqui, e aí sim ele faça a sua redistribuição, buscando as máximas, e aí sim ele fazer uma nova máxima alta, tá bom? Valeu, nós estamos juntos.